Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. A disseminação da variante Ômicron fez disparar o número de novos casos de Covid pelo mundo. De acordo com dados oficiais, entre 13 e 19 de janeiro, foram registrados mais de 3 milhões de contágios diários em média. Na Rússia, os criadores da vacina Sputnik defendem sua eficácia contra a nova cepa. O mundo registrou uma média de mais de 3 milhões de casos diários de Covid entre 13 e 19 de janeiro. Os contágios aumentaram em 5 vezes desde a descoberta da variante Ômicron no final de novembro. Os números são da contagem realizada pela AFP com base em dados oficiais. A disseminação da variante Ômicron altamente contagiosa causou uma forte aceleração da pandemia nas últimas semanas. Antes, o recorde era de 816.840 casos diários em média entre 23 e 29 de abril de 2021. As formas graves da doença parecem mais raras com a variante do que com a Delta, a cepa dominante anterior. Na Rússia, os criadores da vacina Sputnik V defendem sua eficácia contra a Ômicron. O Fundo Soberano Russo afirmou que o imunizante tem o dobro do efeito neutralizador sobre a atividade viral do que o produzido pela Pfizer. A afirmação é baseada em um estudo do laboratório italiano Spallanzani em parceria com pesquisadores do Centro Gamaleya, desenvolvedor do Sputnik V. A vacina russa ainda não foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde, um processo que está bloqueado há meses como resultado de divergências com Moscou em relação às informações a serem fornecidas. Na América Latina, a Argentina foi no final de 2020 o primeiro país a aprovar a Sputnik V. O imunizante também é usado no México, Guatemala, Venezuela e Bolívia, entre outras nações da região. A Prefeitura de São Paulo definiu os protocolos sanitários que devem ser seguidos nos desfiles das escolas de samba. Mas atenção, o desfile pode ser adiado se o número de óbitos e internações por síndrome respiratória aguda aumentarem. As regras de protocolo incluem ações de segurança sanitária para o público e para os componentes das escolas de samba, que participam dos desfiles do AMB na Zona Norte entre 25 e 28 de fevereiro e no dia 5 de março. Será exigido o passaporte da vacina para o público, pré-cadastro de componentes do desfile com o passaporte da vacina, controle de público na concentração e dispersão, redução no número de componentes por escola, uso obrigatório de máscara para componentes e público. Os chefes de ala, que são responsáveis por conferir as fantasias dos componentes, vão ficar responsáveis também por conferir o uso da máscara. O uso incorreto poderá levar à perda de pontos no quesito fantasia. Como os integrantes das escolas de samba terão que usar máscara, será excluído do julgamento do Carnaval 2022 o quesito harmonia, que avalia se todos cantam o samba enredo. O protocolo prevê o adiamento dos desfiles no AMB caso a situação de óbitos e internações por causa da Covid-19 e de casos de síndrome respiratória aguda na cidade de São Paulo se agravem nas próximas semanas. E o Procon São Paulo passou a fiscalizar laboratórios e farmácias que fazem testes de Covid. Os fiscais do Procon fizeram a vistoria em 19 farmácias e laboratórios. Os agentes estão investigando possíveis violações aos direitos dos consumidores. Durante a ação, os fiscais constataram que um laboratório aumentou o preço do teste em 108%. O exame passou de R$ 230 para R$ 480. Nas farmácias, o preço dos exames subiu menos. Na média, passou de R$ 89 para R$ 109. O Procon exigiu que farmácias e laboratórios apresentem planilhas que justifiquem o motivo dos aumentos. Caso eles sejam abusivos, os estabelecimentos poderão ser multados. Apenas o aumento da demanda, nesse caso, não pode ser justificativa aceitável para praticar aumentos desproporcionais. Consideramos isso no caso de aumento abusivo. A pandemia de Covid-19 atingiu drasticamente várias categorias e a dos catadores de materiais recicláveis foi uma delas. Durante o ano passado, os galpões de onde os catadores trabalhavam ficaram fechados praticamente todo o tempo. Agora, com a reabertura, tentam recuperar a renda e o trabalho perdidos.
20 cooperativas e associações de catadores do Distrito Federal que responderam à pesquisa conseguiram recuperar mais de 15 mil toneladas de resíduos recicláveis, o que resultou em um faturamento anual de quase 10 milhões de reais. Isso corresponde a quase 500 mil reais anuais por organização em média. Os materiais mais comercializados após a reciclagem são papel, plástico e alumínio, respectivamente. Os números são menores do que os dos 2 anos anteriores, quando começou a pesquisa, mas mostram uma recuperação rápida do mercado diante da pandemia. A gente tem uma média aqui no DF de R$ 492 mil de faturamento por ano pelas organizações de catadores que ficam aqui no Distrito Federal, o que é uma média acima da média nacional. E isso está muito relacionado ao fato de que o GDF contrata o serviço das cooperativas, tanto para coleta seletiva quanto para a triagem dos materiais e principalmente porque houve a disponibilização de infraestrutura para que essas organizações conseguissem desenvolver o seu trabalho. Catadores tiveram que contar com uma rede de solidariedade para conseguir sobreviver. Agora, o mercado está reaquecido, apresenta números positivos, mas de acordo com o levantamento, a remuneração dos profissionais não cresce na mesma velocidade. Eles precisam ser pagos pelo serviço para melhorar, na verdade, a sua qualidade de trabalho, né? Uma outra coisa no desafio aí da reciclagem é os catadores, na verdade, comercializarem o seu material direto com a indústria e deixarem, na verdade, de ter os atravessadores desse processo. A Aline está na 3ª geração de catadores da família. Durante o lockdown, parou de mexer com os reciclados, mas foi trabalhar nas campanhas sociais. Hoje, ela batalha na cooperativa para melhorar as condições da categoria. A média hoje da renda dos catadores em Brasília, ela está em média de R$ 800, não chega nem o salário mínimo. Mas, no geral, a renda ela não aumentou, por quê? Ela teve um aumento, conforme eu falei, no período da pandemia, porque teve o pedido, uma demanda maior do plástico e do papel, mas agora que voltou ao mercado normal, esses respectivos produtos caíram de preço, voltaram ao preço anterior da pandemia. E isso fez com que a renda do catador também caísse. O verão promete bater recordes de temperaturas. E mais do que nunca, é preciso cuidar da pele. Veja quais são as orientações de uma dermatologista. Verão é sinônimo de praia, cachoeiras e muito calor. É a época do ano onde as roupas ficam mais leves e o corpo também mais à mostra. E é nessa hora que as pessoas precisam tomar alguns cuidados com a exposição excessiva ao sol. Para tirar algumas dúvidas, nós procuramos essa dermatologista aqui em Rio do Sul. Ela explica que é preciso ficar atento a uma doença que atinge milhares de brasileiros todos os anos, o câncer de pele. O câncer de pele é o nosso câncer mais incidente na população, tá? A gente tem 2 tipos de câncer de pele. Um câncer de pele melanoma, que é muito agressivo, pode levar a óbito rapidamente se não diagnosticado, e o câncer de pele não melanoma. Esse a gente tem em torno de 180 mil casos ano. E ter o diagnóstico precoce da doença pode ser sinônimo de cura. Lesões de pele não podem doer, não podem coçar, não podem sangrar, não podem transformar. Qualquer uma dessas transformações tem que procurar um profissional. A gente usa um diagnóstico com uma lupa, a gente chama de dermatoscópio, é com ele que a gente consegue diferenciar uma lesão benigna de uma maligna. Outro ponto importante que muitas vezes as pessoas não entendem é sobre a radiação que atinge o nosso corpo. É preciso tomar alguns cuidados e manter a proteção. O UVA, o UVB e o UVC. A gente tem esses 3 tipos de radiação. O UVC é totalmente bloqueada pela camada de ozônio. O UVA, 95% é UVA, tá? Não interessa o horário. Ele pode ser das 9 da manhã às 4 da tarde, depois disso, antes disso, pode estar fazendo chuva, está fazendo sol. E o UVA é o maior responsável pelo envelhecimento precoce, manchas e câncer de pele. O UVB, ele faz parte de 5% da nossa radiação, é o que dá o vermelho na pele, tá? Ele penetra mais superficialmente e ele é maior entre as 9 e das 16. Na hora de comprar um protetor solar, você sabe qual escolher? A dermatologista também traz algumas dicas, como qual fator usar, por exemplo. Antigamente, a gente que olhar, a gente só tinha no mercado os fatores de proteção FPS, tá? E o FPS, ele vai só proteger contra o UVB.
De um tempo para cá, eles fizeram protetor, hoje é obrigatório, né, pela Anvisa, o protetor que protege contra o UVA e o UVB. Então é o FPS e o PPD. Então a gente tem que procurar esses dois números no protetor solar, sempre protetor solar, tá? É uma regrinha bem simples, tá? Você vai se expor ao sol, 5 minutinhos você começa a ficar vermelho, tá? Então é o teu tempo de eritema, que a gente chama. Você pega um protetor fator 15, você vai fazer 15 vezes 5, dá 75. Então você tá 75 minutos protegido. Então a proteção ela varia muito do tom de pele também. O verão em Santa Catarina promete ser um dos mais quentes dos últimos anos. E para aproveitar tanto calor e não ter problemas no futuro, a principal dica é se proteger do sol. Protetor, toda vez que for se molhar a água, piscina, suor, tem que reaplicar. Chapéu, boné, criança sempre com aquelas camisas com proteção solar, tá? E se hidratar bastante. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!